Do ponto de vista daquele que acredita em Deus e na Bíblia, as mesmas evidências são examinadas, mas o resultado é bem diferente. Em vez de dizer que cada camada representa a passagem de milhões de anos, ele diria que todos os organismos foram enterrados rapidamente numa série de eventos catastróficos, na época do grande dilúvio de Noé. O evolucionista não pode admitir esta ideia, desde que a crença em Deus e na Bíblia derrubaria por completo o esquema deles. Portanto, eles negam veementemente até a possibilidade de um dilúvio global na Terra, mesmo que até 75% da superfície da Terra hoje seja coberta de água. Quando olhamos para o Grand Canyon, no estado de Arizona, a pergunta mais comum é: o que causou toda esta erosão? Mas esta deve ser a segunda pergunta. A primeira pergunta deve ser: o que depositou todas estas camadas horizontais de pedra sedimentar? Se tivesse sido o gradualismo, por que as camadas não sofreram erosão entre elas? Porque são tranquilamente uma após outra. Aquela banda branca de pedra é o arenito coconino. Tem 100 metros de espessura. O Grand Canyon é enorme e todas essas camadas de sedimentos são suficientes para cobrir o estado de Ceará até 3 quilômetros de matéria. A coluna geológica faz mais sentido como evidência de um grande dilúvio no passado. Uma coisa podemos admitir: se a evolução tivesse acontecido no passado, o registro fóssil devia evidenciá-la. Só há um detalhe: é justamente o contrário. Em vez de ter milhões ou milhares ou centenas ou até dezenas de exemplos de formas transicionais entre as espécies que serviriam de evidência apoiando a mitologia do darwinismo, o que realmente se descobre é uma escassez onde devia haver fósseis de muitos organismos transicionais. David Raup, outro evolucionista, escreveu: em vez de encontrar um desencadeamento gradual de vida, o que os geólogos da época de Darwin e os de hoje realmente encontram é um registro altamente irregular, esporádico, quer dizer, espécies aparecendo muito repentinamente, mostrando pouca ou nenhuma mudança durante sua presença no registro e depois desaparecendo abruptamente. Além disso, nem sempre fica bem claro que os descendentes foram mais aptos do que os seus antecessores. Isto é uma confirmação do que a Bíblia ensina, de um mundo destruído por um grande dilúvio. Já consideramos alguns problemas da coluna geológica, que primeiro é interpretada, complexa, incompleta e contrária. Agora queremos tratar este tema do registro fóssil. O primeiro aspecto é as lições do registro fóssil. O que é que aprendemos sobre a evolução ou sobre o criacionismo baseando-nos no registro fóssil? É interessante este nome, registro fóssil. Significa que Deus nos deixou um registro de eventos do passado escrito em pedra. Para a gente não perder a lição, como é possível que para tantos hoje na comunidade acadêmica a ficha ainda não caiu? Então, a primeira lição que devemos aprender do registro fóssil é sobre o processo de fossilização. O registro dá evidência de algo que aconteceu lentamente através de milhões de anos ou que aconteceu rapidamente. Tinha que ser lentamente porque os fósseis levam milhares e milhões de anos para se formar. É? Podemos cientificamente observar a fossilização acontecendo hoje? Como é que funciona? Se um animal morresse na mata, ele normalmente viraria fóssil? Não. Por que não? Que tal um peixe que morre no mar? Também não. O que é necessário para algo orgânico se tornar pedra? Os fósseis podem se formar hoje? A petrificação de algo requer quantos anos? Milhões? Não. Requer os produtos químicos certos na água. Engenheiros furaram um poço de gás natural no estado de Louisiana
em março de 1997. Eles instalaram um cano para limpar o poço de água e gás impuro antes de usá-lo. Depois de 3 meses, o material não passava mais. Quando abriram o cano de aço, descobriram que o cano estava totalmente entupido com pedra, carbonato de cálcio. Este é justamente o material que faz a petrificação dos fósseis. Os fósseis não requerem milhões de anos, nem centenas de anos para se formar. No museu em Nova Zelândia, há um chapéu inglês petrificado, totalmente de pedra. Como é possível se a petrificação requer milhões de anos? Realmente, quando as condições são certas, a petrificação é rápida. Se os fósseis podem se formar rapidamente, e há muitas provas disto, então por que insistimos que os outros fósseis se formaram lentamente através de milhões de anos? Todos estes objetos foram petrificados rapidamente na presença de água com carbonato de cálcio e outros minerais vindos de poços de água mineral dentro da crosta terrestre. Note o saco de farinha de trigo, agora pedra. Muitos livros-textos de ciência usam algo semelhante a este desenho para mostrar a formação lenta de fósseis. Está certo? Qual é o problema? Os peixes afundam depois de morrer? Não. O que realmente acontece é mais semelhante ao segundo desenho. Quer dizer, fora de algo catastrófico, animais mortos não se transformam em fósseis. Se a fossilização foi resultado de processos lentos de sedimentação acumulando para enterrar o animal, como seria possível preservar tantos animais inteiros? Nunca aconteceria assim. Então, realmente, a fossilização tem que ser rápida ou nem aconteceria. No caso deste Edmontossauro, vocês acham mais fácil acreditar que ele morreu naturalmente, caiu no chão e nenhum animal ou organismo que se alimenta de carniça mexeu com ele durante milhares de anos enquanto esperava ser enterrado em sedimentos e transformar-se em pedra? Ou que morreu e foi enterrado rapidamente na lama de uma grande enchente? Então, a primeira lição que devemos aprender do registro fóssil é que faz muito mais sentido entender que se formou rapidamente no enterro rápido, na água, com os minerais certos presentes. Então, a fossilização pode acontecer hoje, sim, só que não a observamos acontecendo com bastante frequência para justificar o que encontramos nas pedras. Obviamente, houve uma grande matança no passado que matou e enterrou rapidamente bilhões de organismos com água e lama. 95% dos fósseis são mariscos invertebrados e os demais são principalmente peixes. Fósseis de mamíferos terrestres são extremamente raros. Aparentemente, a grande matança começou com um grande desastre nos mares. Estranho como isto combina perfeitamente com a descrição bíblica de um grande dilúvio, onde a Bíblia diz: romperam-se todas as fontes do grande abismo. E Michael Denton, no seu livro A Evolução, Teoria em Crise, diz: não é que a paleontologia tenha falhado somente em produzir os elos perdidos, os quais Darwin tanto esperava, porém, as grandes transições teóricas do modelo evolucionista, como répteis para pássaros, parecem cada vez mais uma fantástica ficção científica do que uma teoria séria.